Paz seja convosco, queridos e amados do Senhor Jesus Cristo. Quem cumprimenta você com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão, pastor Alcenir Rocha. Você está no canal Alcenir Rocha, esse canal que tem crescido para a glória de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem abençoado este canal e nós temos crescido fazendo a obra de Deus. A palavra de Deus tem sido levada a muitos lares, casas, corações, vidas, e Deus tem feito milagres em muitos corações. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia! Agradecimento, meus irmãos. Quero agradecer a todos os irmãos da Igreja Pentecostal Cristo para as Nações, porque eu sou um pastor da Igreja Pentecostal Cristo para as Nações, aqui na cidade da Palhoça, do lado da cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Estamos na cidade da Palhoça, no bairro do Caminho Novo, rua Sargento Armando Martins, número 9, ponto da tua bênção, é o ponto do teu milagre, bem no coração do bairro do Caminho Novo, na cidade da Palhoça. Agradecer aos irmãos da Igreja Pentecostal Cristo para as Nações, vocês são uma bênção de Deus. Agradecer também a todos os irmãos de outros ministérios, vocês também são uma bênção de Deus. Agradecer aos irmãos católicos, espíritas, você que talvez é de outra religião, também tem nos assistido. Deus abençoe vocês de forma extraordinária. Vocês também são uma bênção de Deus. Aleluia. Agradecer aos nossos irmãos de Bálsamo, irmãos de Mirassol, Cidade Amiga. Agradecer aos nossos irmãos lá da cidade de Catanduva ou de qualquer outra cidade em que você esteja nos assistindo. Cidades aqui circunvizinhas da Palhoça. Deus abençoe todos vocês com bênçãos imensuráveis. Que Deus chegue e abençoe vocês, abasteça vocês com bastante bênção e bastante vitórias do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, palavra de Deus no dia de hoje está no livro de Aos Romanos, capítulo de número 1, e o versículo 16 em diante. É o assunto da epístola A Justiça pela Fé. É um livro de Paulo aos Romanos, a igreja, Paulo escrevendo na igreja de Roma, aos Romanos, e o assunto é a justiça pela fé. Versículo 16 de aos Romanos 1. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus irmãos, hoje tudo tem que ser pela fé. Tudo que nós fazemos é pela fé. Temos que confiar, meus irmãos, pela fé. Confiar numa coisa, meus irmãos, que esteja sólida, estruturada. Não devemos ir, meus irmãos, colocar a nossa fé em qualquer coisa, meus irmãos. Mas temos que ver e rever aonde nós estamos colocando a nossa fé. A palavra de Deus, ela vem vindo, meus irmãos, de séculos em séculos. A Bíblia chega a dizer que Deus, aleluia, tem nos abastecido com sua misericórdia de eternidade a eternidade. Sua misericórdia dura para sempre. Então o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele tem falado. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás a essa terra e Ele veio trazer, meus irmãos, salvação. Ele veio trazer, meus irmãos, aleluia, veio trazer a paz para a nossa alma e guerra para o mundo. Ele diz, olha, eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer dissensões. Mas todo aquele que estiver em mim, esse terá paz. A minha paz vos dou, disse o Senhor Jesus Cristo. Não como o mundo dá. Não é a paz como o mundo dá ao ser humano. Jesus Cristo dá a paz
uma paz interior, uma paz para cada um. Mesmo nós estando, meus irmãos, na peleja, porque eu já disse aqui, a nossa vida é sempre uma guerra. Temos que lutar todo o tempo, mas sabendo que o Senhor Jesus está conosco, nós venceremos esta batalha, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos fortalece. Você está em Cristo? Você está firmado na palavra? Está ligado na videira verdadeira? Então você está vivendo uma vida plena na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra aqui, meus irmãos, está dizendo a respeito de Paulo. O que eu diria, pois, de Paulo? Vou abrir aqui, meus irmãos, aleluia, uma exceção aqui e falar um pouco a respeito de uma pessoa maravilhosa chamada Apóstolo Paulo. Paulo, ele era fariseu, hebreu dos hebreus. Ele estudou, meus irmãos, na escola do profeta Gamaliel, ele era instruído, um fariseu instruído, do partido dos fariseus, instruído, e ele tinha um conhecimento muito grande, muito profundo, e ele começou a perseguir a igreja. E, meus irmãos, uma dessas feitas, ele pegou uma carta e ia até Damasco para perseguir a igreja de Deus. No meio do caminho, ele encontra quem? O Jesus ressuscitado. Jesus barra ele no meio do caminho, aparece para ele uma luz muito forte, mais forte que a luz do sol, e ele, meus irmãos, estava a cavalo, e ele cai do seu cavalo, e quando ele levanta, depois de ouvir a voz de Jesus Cristo, ele levanta cego. Aí Deus o introduz até ir a Ananias, o profeta. Ananias era, meus irmãos, também um discípulo de Cristo. E Ananias ora por ele, e ele volta a enxergar, e se levanta ali depois de ter jejuado alguns dias, ele se levanta ali como um seguidor de Cristo. Aleluia! E não só um seguidor, mas o mais rápido apóstolo levantado na Bíblia, o apóstolo Paulo, o pregador das nações. Ele mais esteve preso do que livre depois que ele começou a pregar o evangelho. Homem sofreu 3 naufrágios. Mas, meus irmãos, a sua palavra foi ensinamento. Foi um dos maiores elaboradores da doutrina cristã. Foi um dos maiores elaboradores da doutrina, dos ensinamentos de Cristo. E ele diz em sua palavra: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Depois, em outra passagem, ele diz: sejam imitadores de Cristo, como Cristo é de Deus. Ei, glória a Jesus! E o que diria a respeito, meus irmãos, de alguns ensinamentos de Cristo, de Paulo? Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes vencer todo o mal. Também o apóstolo Paulo diz: e sobre tudo isso, revestivos de caridade, revestivos de amor, o amor ágape em grego, o amor ahavá em hebraico, revestivos de Cristo Jesus, que é o amor perfeito, e tereis uma união perfeita. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. De Colossenses capítulo 3, versículo 14. Tudo isso foi Paulo. Ele morreu no ano 67, sendo levado para ser morto. Ele pregava o evangelho com tanta coerência e ousadia, que o soldado romano, diz a tradição, não aguentou, não suportou. Cortou a cabeça de Paulo. E onde a sua cabeça caiu, lá em Roma, deu 3 picos. Nasceu 3 fontes, que são as 3 fontes de Paulo, que estão lá na cidade de Roma. Diz a tradição. Essa é a tradição, não está escrito na Bíblia. Irmãos, porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, porque a salvação vem dos judeus, disse Jesus Cristo lá em São João capítulo 4, quando ele conversa com a mulher samaritana. Ele diz, a salvação vem dos judeus, porque ele era judeu. Jesus Cristo era judeu. Irmãos, não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é a coisa mais poderosa que tem na terra. E nós devemos, meus irmãos, depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança em homens? Não. A Bíblia não nos diz para nós confiar nos homens, meus irmãos. A Bíblia não nos diz para nós colocar a nossa fé em nenhum ser humano de carne e osso. Aleluia. A Bíblia diz para nós colocar a nossa fé naquele que é invencível, naquele que é imbatível, naquele que deixou o seu trono de glória, seu laurel de glória, e veio a este mundo, nasceu como uma criança, esperou o tempo determinado, passou pelas águas do batismo, foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Começou seu ministério, enfrentou Satanás no deserto, jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Enfrentou Satanás e venceu Satanás pela palavra de Deus. Nós só vamos vencer se for pela palavra de Deus. Se estivermos firmes na palavra de Deus. Ah, mas eu sigo tal cicrano, tal fulano. Não vai te adiantar. Só vai te adiantar se você seguir o Deus de Paulo. Aleluia. Foram certas feitas, alguém expulsar demônios, e ele diz, saia em nome de Jesus Cristo que Paulo prega. E o demônio disse, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus Cristo, o Deus de Paulo, mas vocês eu não sei quem são não. Aleluia. Então nós devemos seguir Jesus Cristo, irmãos, o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo, estar firmada na palavra de Deus. O apóstolo João diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é Deus. Jesus Cristo é a palavra que estava no princípio com Deus, e ele é Deus. Então nós temos que confiar em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida, meus irmãos, vai ser feita de escolhas. Todo dia, todo tempo. Temos que escolher entre o bem e o mal. Temos que fazer as nossas escolhas. Qual será a tua escolha nesse dia? Seguir o evangelho do poder de Deus? Ou seguir os misticismos? Seguir alguma coisa que alguns curiosos acham que é? Não, meus irmãos. A palavra de Deus ela é sólida. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre as juntas e as medulas, e é apta para discernir todas as coisas. Uma vez vinda a palavra, ela vai fazer tudo aquilo que Deus quer e lhe apraz, que lhe alegra. Então receba a palavra. Receba a palavra purifica. Jesus Cristo diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. E não se envergonhar do poder de Deus. Porque, meus irmãos, isso vai ser uma coisa que vai barrar muitas pessoas. Se envergonhar de ser seguidor de Jesus. Não se envergonhe de ser seguidor de Cristo. Porque Jesus Cristo diz, aquele que me negar a mim, eu também o negarei naquele dia. Naquele dia em que todos vão se apresentar diante do Pai. Não queira, meus irmãos, não queira que Jesus Cristo te negue a ti, mas porque você negou a Ele primeiro. Antes, aceita a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e siga firme no Evangelho. Ore, busque a Deus, jejue,
Busque Jesus em jejum. Busque a Deus. Vá à igreja. A igreja, meus irmãos, é lugar de nós nos reunir. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça, que desce sobre a barba e cai às orlas do sacerdote Arão. Aleluia! É como o orvalho do irmão, onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí você vai até o monte que é a casa de Deus, casa de oração. E Jesus Cristo ali, ele vai aparecer para você, como ele apareceu para Paulo. Ah, mas pastor, Jesus vai aparecer para mim. Vai. De alguma maneira ele vai falar contigo, como ele falou com Paulo. Porque é impossível alguém seguir Jesus Cristo sem que ele apareça e fale com ele. Mas também não espere que Jesus Cristo apareça em uma forte luz como Paulo. Não fique esperando que Jesus Cristo vai aparecer como um anjo. Não fique esperando assim. Ele vai falar no teu íntimo, bem no profundo do teu ser. E você vai entender claramente que é Jesus, que está falando contigo e dizendo: filho meu, vem e segue-me. Aleluia. Aleluia. Como diz lá em São Mateus capítulo 11. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o que diz a Bíblia. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, irmãos. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para curar. Eu creio que o Senhor vai te curar. Para libertar. Eu creio que o Senhor vai te libertar. Para te transformar. Eu creio que o Senhor vai te transformar. Para te livrar. Eu creio que o Senhor vai te livrar. Eu creio que Deus vai fazer milagres na tua vida. Eu creio que Jesus Cristo está fazendo milagres na tua vida, no teu lar, no teu trabalho. O que você estiver passando, Jesus Cristo vai entrar com intercessão e vai te dar vitória. Eu creio. Receba essa bênção. Receba esse milagre. Creia, eu fui favorecido pela palavra de Deus, porque Deus está comigo e eu estou com Ele. Aleluia. E Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Eu tenho uma profecia para você. O Senhor está te dizendo: filho meu, não temas. Tudo que vós está passando, estou vendo. Estou contigo. Não vou vacilar com os meus pés, e você também não vai vacilar com os seus pés. Apenas acredite e creia em mim, filho meu, que a vitória já está nas tuas mãos. Busque-a, porque você vai encontrá-la. Somente em mim está a tua bênção. Então busque em mim, que a vitória já chegou para a tua vida. Não importa o que você está passando, qual é a tua dificuldade, eu sou Deus para supri-la todas. Receba, receba, receba. Assim te diz o teu Senhor. Aleluia. Recebeu aí? Recebeu essa vitória, essa bênção? Então segure-a, creia nela e você já é mais do que vencedor. Irmãos, essa é a palavra de hoje. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois dos gregos, depois chega até mim e chega até você. Então, o justo no final, e já estamos no final, irmãos, viverá pela fé. Você tem fé? Se não tem fé, busque em Deus que Ele vai te dar fé. E de fé em fé, nós vamos chegar ao nosso alvo, que é a vitória eterna no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com essa palavra. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco. E nós dissemos amém.
Deus abençoe vocês. Quem se despede com a paz de Cristo é o seu irmão, pastor Alcenir Rocha. Fiquem todos na graça do Senhor Jesus Cristo.